Olá, estamos em mais um Papo Imobiliário. Hoje, mais uma vez, muito especial. Hoje tem a presença dele, Lucas Abdala, uma lenda, um mito do mercado imobiliário aqui em Brasília. Um caso de muito sucesso, resultados, muitas vendas, track records e, mais principalmente, caso de superação. Lucas Abdala, muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos conversar um pouco aí sobre a sua história, sobre o mercado imobiliário, sobre superação, sobre muita coisa. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Lucas, antes eu sempre falo e tento começar antes de falar do Lucas profissional, né? Mas quem é o Lucas Abdala? Como é que você pode resumir Lucas Abdala? Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Não tem como falar de mim sem falar do mercado. É assim, eu sempre gostei de vender imóveis. Assim, quando estou com outro editor, eu só falo do mercado imobiliário, né? Ah, Que tem coisas em comum. Mas, olha, eu gosto de correr no parque, gosto de fazer musculação, gosto de malhar, né? Gosto de correr para oxigenar o cérebro. são os seus hobbies. Somos hobbies. E gosto de ler, escrever. Eu sempre gostei de ler e escrever. Eu era nerd, né? Na infância. Uma vez nerd, sempre Isso. nerd. Eu era nerd na infância, vivia lendo livros, né? E esse teve um benefício para mim, que eu fiquei mais inteligente, né? Que eu sempre tive o hábito da leitura. Sim. Eu sempre gostei de escrever muito. O quê? Também. O que escreveu o quê? Poesia? Não, escrever resumos dos livros que eu lia. Escrever a minha agenda, eu escrevo muito na minha agenda, o que eu vou fazer, né, durante o dia. E assim, eu escrevo na agenda um dia antes, né? Eu escrevo tudo que eu tenho que fazer. Como se fosse um diário, só que você antes, Isso. ao finalizar o Diário. dia, você já escrevia o que você ia fazer e já Ia mentalizava fazer aquilo. isso. Ia fazer o seguinte. Sempre dá certo, né? Sempre que você escreve, dá certo no dia seguinte. Quando você não escreve, fica meio solto, né? Mas quem que é o Lucas Abdala antes do mercado imobiliário? Eu quero chegar nessa, nós vamos chegar nessa Aham. parte, mas antes de ser corretor de imóveis, o que você imaginava? Até perguntar qual que é a Nossa. origem do seu sobrenome Abdala? Conta um pouco da sua história antes, quando você era Isso. criança, você imaginava ser corretor de imóveis, você imaginava ser outra coisa? Me fala um pouco sobre a sua infância. Sim. Eu sou neto, né, de... O meu Abdala vem do Líbano, né? Vem do meu avô, do Líbano. Meu avô chegou aqui em Belo Horizonte... Não, chegou aqui no Brasil com 8 anos, com 6, 8 anos. Aí, casou com minha avó, teve meu pai, né? O meu pai é o 8º filho de 9. E o Abdala veio daí, né, do meu avô. Nunca imaginei que eu ia ser cantor. Meu pai era dono do W Imóveis, né? Ele me deu de abrir o DF Imóveis agora. Mas eu nunca imaginei. Eu sempre pesquisava os anúncios, né? Sempre via as casas, as mansões. Sempre sonhava com as mansões, né? No W Imóveis. E eu sempre acompanhava a minha mãe nas visitas dos imóveis, né? A casa que a gente comprou foi eu que achei, no Ó, W Imóveis. antes de ser Acredita? corretor. Antes eu cantor. Tinha 15 anos, quando contei a casa dos meus pais, que eles moram hoje. Tinha 15 anos, 15, 16 anos, né? A gente quase comprou uma casa, mas tinha problema na documentação. Essa casa era ruim porque era poente. Era antiga, poente. Assim, a gente não ia ficar satisfeito com ela. Aí, meus pais desistiram de comprar casa, mas eu não desisti. E assim, eu passei a procurar casas num valor maior do que a gente podia pagar e fazer proposta. Não, a gente já tem. Vou fazer proposta. Aí eu vi uma casa maravilhosa na Kings, né? Uma casa fantástica, sensacional. Aí eu liguei para Marisa, da Aguiar da Vasconcelos, Certo. né? Marquei a visita. Minha mãe não queria ver essa casa. Minha mãe falou, a Kings, eu não gosto da Kings. Aí a gente foi na casa. Minha mãe gostou da casa, né? Aí a gente ligou para o meu pai. Pai, a gente gostou da casa, né? Faz uma proposta. Você não quer nem ver?
a casa. Não, faz a proposta aí. Eu fiz a proposta. Ele falou para fazer menos, né? Proposta abaixo. Aí eu falei assim, eu fiz a proposta, a Marisa, não, esse valor não dá. Aí eu falei tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha, a gente tem carro, não sei o quê, para comprar. Ela levou essa proposta, né? Quando o pai viu que era certo, meu pai tomou as rédeas. Eu saí do caminho. Começou a intermediar ali, na hora do vamos ver, Isso. seu pai entrou no negócio para Isso. finalizar. Nossa, é impressionante. É. E achei a casa dos sonhos da minha família. Meus pais gostam muito daquela casa. Moram lá até hoje? Moram lá até hoje. Meus pais reformaram, né? Aham. Meus pais adoram essa casa. Eles falaram que parece pousada. Que o sonho do meu pai era comprar uma casa que parece pousada, com muito verde. Ele conseguiu. E isso foi em que ano? Nossa, 2006, 2007. 2006, 2007. É. 2006, 2007. E 2006, 2 anos depois, você entrou de fato Isso. como corretor. Eu queria saber como é que foi esse início já dentro da corretagem. Olha, o meu primeiro emprego foi em uma loja de roupas. Eu queria começar a trabalhar, queria ganhar dinheiro. Eu tinha pressa para ficar rico. E queria trabalhar de qualquer jeito. Você tinha quantos anos? Tinha 18. 18 anos. Tinha passado na UNB, para DM na UNB, né? Aí, quero trabalhar urgente, né? Não ia fazer estágio. Estágio ganhava R$400 na época. Eu sabia que vendedor de loja ganhava muito mais. Aí distribuí meu currículo nas lojas, né, na Oscar. Aí eu estava tomando sol na minha casa, né, pensando, nossa, podia ter uma das duas aqui em Brasília. Peraí, tem a Magrela. Essa é uma loja de roupa cara. Sim. Eu queria receber muito, né? Aí fui na Magrela, a loja do Lago Sul, a loja mais cara do Lago Sul. Fui lá, distribuí meu currículo, o gerente gostou de mim, a gerente gostou de mim, mas faltava entrevista com a dona, né? Ficou um mês, eu ligando todo dia, 4 vezes por dia. Pra marcar entrevista com ela. Para marcar entrevista com ela. Eu fui insistente, né? Para mostrar interesse. Eu mostrei muito interesse nesse emprego, né? Aí, depois de um mês, a gente marcou a entrevista com a dona gostou de mim, né? A Cleusa. Sou muito grato à Cleusa. Por ter me dado essa oportunidade, né? Eu tinha 18 anos, não sabia nada, né? Aí, meu primeiro salário foi de R$1.900. 19 notas de 100, 2008. Né? Os meus colegas que faziam estágio ganhavam R$400. Era o dobro ali. Né? Era o dobro. Para mim era muito. Eu me achei milionário quando vi 19 notas de 100 na minha mão. Aí, fui demitido da loja, menos de 3 meses. Assim, eu já estava pensando em ser corretor, porque eu atendi corretores que falavam que vendeu uma kitnet e ganhou 5 mil. Para mim era muito, né? Sim. Nossa, eu ganhei 5 mil reais. Eu já estava pensando em ir para a imobiliária. Tinha vergonha, assim, tinha medo, né, de fazer algo novo. Mas eu fui demitido e foi um empurrão para mim. Eu, assim, agradeci o dono da loja, saí feliz e grato da loja. Né? Aí, no dia seguinte, eu liguei pro meu tio Paulo Baeta, né? Tio, tem a vaga de corretor? Tá de pé? Tá sim, vem amanhã. Aí eu entrei de cabeça, né? Na profissão. Na Paulo Baeta, eu comecei a trabalhar na Paulo Baeta, né? Não sabia de nada na época, eu tinha vergonha. Meu gerente me colocou de plantão. Eu rezava para não entrar nenhum cliente no plantão. Isso, né? Rezava. Aí, assim, eu peguei a manhã muito rápido. Eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de tudo. Mas foi um desafio. Aí, eu entrei em novembro, no início de novembro. De 2008. De 2008. Aí lançou um empreendimento maravilhoso, Piazza de Itália, que eu me encantei com esse projeto. Me encantei. 2 de dezembro de 2008. Aí eu já tinha um cliente engatilhado, que era meu primo. Aí, olha, eu comprei. E assim, o sinal era 3 mil. 3 mil era a comissão, o sinal era 10 mil, parcelado em 5 vezes. Eu tinha 4 mil da loja. Eu tinha ganhado na loja, né? Aí eu pensei,
Eu vou comprar, não é possível que eu não venda em 2 meses. Vou comprar. Comprei, dei meu sexo. Então você pegou o acerto Hã? Você pegou o acerto da loja, do emprego. Isso, peguei o acerto, né? 4 mil. Ganhei 4 mil, né? E assim, ó, o primeiro salário, eu tirei R$ 100 e guardei, né? No CDB. O segundo salário, eu gastei tudo. Não menti, eu mereço. E comprei roupas, né, na loja, Sim. caríssimas. Aí, tinha 4 mil guardado, né? Eu comprei, não é possível, não vendo em 2 meses. Eu dei meu cheque no universitário do Banco Real na época. Hoje é Santander. Aí comprei. Aí foi pro meu primo que eu tinha comprado. Ele animou, né? Mas ele não queria assinar O a estágio. alienação Ah, fiduciária. sim. Aí eu assinei para ele, tudo certo. Eu assinei para ele, entreguei o contrato, mas só ia receber a comissão, eu só ia receber a comissão dele 1 ano depois. Que é isso? Mas eu queria vibrar vendas. Não importa se eu receber muito tempo depois. Eu queria vibrar vendas, tirar a vigilidade de vendas, né? Para coisas começarem a acontecer. Eu queria acelerar o processo. Isso é muito importante, Lucas, porque eu falo que sempre, qual que é a principal venda do corretor? Na minha opinião, a primeira venda. Porque até então, nós chegamos, né, com muita insegurança, nós chegamos de outro mercado, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando você faz a primeira venda, realmente sua mente expande. Fala, cara, é possível. Se eu conseguir fazer a primeira, eu consigo fazer a segunda. Se eu consigo fazer a segunda, a terceira e por aí vai. Então, você foi muito sagaz, porque você entrou no mercado imobiliário decidido, você comprou o projeto que você está vendendo. Isso. Está vendendo, então isso... Imagina chegar na mesa com o cliente e falar assim, irmão, é tão bom que eu comprei o imóvel. Isso. Pô, então você gera autoridade. Pô, se o corretor comprou, é porque ele está assinando e o negócio vale. E você, como você disse, né, quis vibrar na venda, então beleza. Então, assim, eu comprei, mas eu estou vivendo essa experiência de mercado imobiliário. Isso. Então, beleza. E mesmo recebendo a comissão 1 ano depois. Isso. E assim, quando ficava... Meu pai ficou uma semana sem falar de direito comigo, que eu achava que sobrava para ele. As mensagens de R$ 500 eram baratas, era fácil de pagar. Aí eu falei, nossa, não vou, eu vou vender e vou pagar o meu dinheiro. Aí quando ficava desanimado, quando eu ia querer desanimar, olhando para baixo, reclamar, eu olhava para cima, né? Fazia posição de poder, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E na hora saiu o pensamento negativo. Quando eu queria pensar negativo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, eu ficava tranquilo. Aí quando eu tava indo do plantão de Águas Claras, me ligou um cliente, eu parei o carro no acostamento, né? Atendi. Olha, estou vendo aqui peças de Itália, não sei o quê. Quero olhar. Não, eu vou ir mostrar para você, né? Eu falei com o meu gerente, né? Para colocar outro corretor no plantão. Aí, mostrei tudo para ele. E assim, eu vendia muito bem, né, na época. Eu falei tudo para ele. E assim, eu tinha comprado porque eu achava que eu era o melhor do mundo. Uhum. Tá certo que você tem 100 outros empreendimentos iguais. Mas para mim, eu era o melhor do mundo. Não tinha outro melhor. Você comprou a ideia. Comprei ideia. O melhor do mundo. Não tem outro melhor. Aí, mostrei para ele. Ele ficou empolgado também. Ele se empolgou com a minha empolgação. Ele queria andar baixo. Mas andar baixo... Ó, eu liguei para a disponibilidade, né? 101 foi vendido. 102 foi vendido. Nossa, ele ficou... 204 está disponível. Então bloqueia para mim. Eu bloqueei, né? Aí, na negociação. O sinal era... ele comprou um 4 quartos. O sinal era mais caro. O sinal, o sinal 5 vezes. O sinal do meio, o sinal do terceiro mês, era mais alto porque era a minha comissão. Nossa, Lucas, eu não consigo pagar esse sinal mais alto. Peraí, esse sinal é minha comissão. Se eu deixar pro final, pro sexto mês, você compra? Compro. Mais uma vez. Aí,
mais um negócio fechado. Mais um negócio fechado. Ele deu cheques, né? Aí, mas um negócio fechado, mas nenhuma venda na hora que eu precisava para pagar o meu apartamento. E assim, porque o corretor gasta muito. Sim. Aquele 2.000 que tinha, não tinha mais. Tinha gastado. Sumiu. Sumiu. O corretor gasta muito com comida, com gasolina. Assim, eu tinha 1.500, 1.400. Não tinha o dinheiro todo. Aí eu tava de plantão no Lago Norte, né, pensando. Eu trabalhava todo dia, final de semana, feriado. Gostava de trabalhar. Tava com sangue no olho. Aí me ligou uma cliente que eu já tinha atendido antes, né? Tinha mostrado o Milena Bach Muniz, que tinha Águas Claras para ela. Me ligou. Lucas, olha, não quero mais fazer consórcio. Vou financiar mesmo, mas eu só posso comprar sinal de 50 mil e financiamento de 100 mil. Você tem? Peraí. Aí, nessa época, os imóveis valorizavam muito, né? Sim. Só tinha apartamento de 160 mil. Aí eu liguei para o meu parceiro, o Neres. Neres, olha, a Amanda voltou, mas ela só quer comprar, ela pode gastar 150 mil, aquele preço que a gente viu. Lucas, por acaso, tem uma cliente minha querendo vender nessas condições. E eu ia viajar, né? Olha, estava 23 de dezembro. Olha, e ela queria fechar dia 28. Eu ia viajar dia 27. Aí, Neres, olha, a cliente quer comprar, mas ela só vai vai fechar dia 28. Você pode fechar a venda para mim e depositar o dinheiro na minha conta? Eu vou estar viajando? Não, tudo certo, faço sim. Confiei nele, né? Aí fechei. Dia 30 de dezembro, ele depositou, né, 2.500 na minha conta. Paguei o sinal. Ali. Dia 2 de janeiro, entrou o sinal na minha conta. A consultora não atrasa. Entra certinho. Impressionante. E também, essa sua fala me chama a atenção duas coisas. Primeiro, essa vontade de poder fazer negócio. De repente não foi o que você queria, vou receber mais tarde. Aí você concretizou, porque daqui 6 meses eles vão chegar também. E você falou uma coisa que é muito importante, a energia. Então, quando você falou você apresentou o imóvel para o cliente de uma forma muito enérgica. E o cliente se empolgou com isso. E usou a prova social, porque chegou lá, 1801 foi vendida, não sei o que ela foi vendida. O cliente, com a sua empolgação e com a prova social de que o projeto está sendo vendido com velocidade, despertou o desejo do cliente. E depois você confiou, fez o trabalho. Não abriu mão das suas viagens, foi viajar com a família, enfim, com amigos. Na hora certa caiu lá a comissão. E assim eu viajei para Cabo Frio, né? Eu fui atendendo toda a ligação que tinha, eu atendi todas as ligações. Meu gerente, né, falou para não desligar o telefone, tá sempre eu desligava o telefone para dormir. Meu gerente brigou comigo, falou, não desliga o telefone nunca. Deixa, né, tocando. Eu atendi todas as ligações na viagem. Aí fiz parceria, né, com outra corretora, campeã de vendas da Palbeta. Ela vendeu um imóvel para mim, eu cheguei com comissão para receber. Cheguei de viagem com comissão para receber. Que beleza. Mas você tá na viagem, cai lá, na época não era Pix, né, mas era depósito, cai um depósito na sua conta no meio da viagem, final de ano. Aí tu volta achando de viagem, cai outra, é surreal. Isso o mercado imobiliário pode proporcionar, né, Lucas? Isso. E assim, em fevereiro, eu fui para a base, né? E assim, minha gerente, eu fazia muitas parcerias com os corretores da base. Eu atendi, minha gerente me conheceu, né, me conheceu. Aí me ligou, assim, falando, Lucas, você tem corretor para... Eu tô abrindo uma equipe agora, você tem corretor para me indicar? A comissão é 7.500 mais 2.500 se bater a meta, ou seja, 10 mil por imóvel vendido. Eu pensei, eu acho que vou querer. E assim, eu fiz os cálculos, né? Eu ganhava 3 mil em Águas Claras, vendendo Piazza de Itália. Eu ganhava 3, 4 mil. Vendendo um no Lago Norte, que era mais perto da minha casa, era melhor para mim, eu ganhava 10 mil.
E assim, eu não falei para Paulo Baeta, né? Eu fiz experiência, né? Eu fui para a reunião da base, o Porto, o gerente, o diretor, né? Muito bom. E assim, a base é de alto padrão. É o café da manhã na Belline, né? Tudo. Aí eu entrei na base, assim, não falei para o gerente, né? Aí fiquei uma semana trabalhando, tirando plantão. Aí vendi 3 imóveis. Uau, Em uma semana. impressionante. Assim, eu liguei para todos os meus clientes que tinham atendido no Lago Norte, né? Falei que eles estavam oportunidade única, abaixou o preço, vai valorizar muito com o Guatemi. Empolguei o cliente, 2 clientes foram, né? Uma cliente, eu tinha anúncio que captava muitos clientes, né? Um anúncio no Vinha del Lago, no Lago Norte. Esse anúncio me dava muita ligação. Era um anúncio barato, mas um móvel na planta e era só podia ser à vista o pagamento. Aí eu falava que tinha outro empreendimento melhor, com área de lazer, muito bom, magnífico, e vendia. Aí eu vendi 3, né, em uma semana. Aí na outra reunião, o Porto, né, brigando com os corretores, falando os corretores não estavam vendendo, né? Lucas, você está aqui há quanto tempo? Uma semana. Quanto você vendeu? 3. Aí, bafafá, né? Aí eu tinha falado para corretora, né, na época, que ela perguntou para mim, por que você está trabalhando tão novo? Né? 19 anos, tão novo. Eu tenho pressa de ficar rico. Eu fui sincero com ela. Eu tinha pressa. Aí ela levantou a mão, falou, Porto, o Lucas falou que ele tem pressa para ficar rico. Eu fui morrendo de vergonha, né? Eu era tímido. Eu fui vermelho, querendo me esconder. Eu tava lá no final da mesa, né? E os corretores, né, mais experientes olhando, tipo assim, quem que é esse cara aí? Quem que é esse maluco aí? Caramba! Aí a E partir daí... muito engraçado, porque o seu sucesso expõe a mediocridade dos outros. Então, às vezes, o pessoal lá não tava trabalhando direito, tava, né, fazendo corpo mole. Chega um cara de 19 anos, que uma semana vende 3. Então, você acaba que expõe toda a mediocridade dos outros. Caramba, expus. E assim, a partir dali, eu tava no topo. Eu era campeão de vendas em todos os... Bati a meta no Lago Norte, bati a meta no Parque Sul, depois lançou o Parque Sul, né? E assim, eu tava focado no Lago Norte, né? No Parque Sul eu achei que era muito novo, assim, uma área nova, né? No lugar de oficinas, do setor de oficinas. Uhum. Aí vendi 7 2/4 no Parque Sul, né? Assim, eu participei da reunião no cinema, no Cinemark, não, no Casa Parque, né? Aí falando premiação, Tucson, não sei o quê, uma mala de dinheiro para o campeão de vendas. Nossa, imaginei. Nossa, esse campeão de vendas já vai ganhar muito dinheiro com as vendas e vai ganhar mais uma mala de dinheiro. Nossa, Pô, e mala de que dinheiro aqui em Brasília isso. é loucura, né? Os caras Isso. foram sagazes, né? Que sortudo. Nossa, essa pessoa vai ter muita sorte. Não, assim, não pensei que eu ia ser campeão de vendas. Não pensei. Mas quando eu vi o ranking, fui campeão de vendas Bom, da base. E assim, lá no nossa, Parque Sul. isso, Marco Sul. Aí tinha 15 dias para fechar o ranking. Aí eu comprei, né, mais um 3/4. Aí tava na briga com o meu arquival na época, o Nicolas. Ele tava brigando. Tinha isso, então, dentro lá? Tem essas rivalidades? Isso eu tenho. Pô, eu quero ganhar de você, mas Isso. algo amistoso, Isso, saudável, né? saudável. Competição, Isso, que quer competição ganhar, normal, ser campeão. normal. Legal. Tem que ter, realmente tem que ter essa Nossa. competição. Olha, no último dia, eu saí do stand, eu acho que eu sou campeão de vendas, né, ainda. Eu voltei para casa à noite, minha gente me ligou, o Nicolas CD1, você não é mais campeão de vendas. O quê? Eu saí do stand e não tinha ninguém. Aí eu voltei pro stand, não tinha ninguém lá. Nossa, eu chorei, fiquei puto. Esmurrei o banco do lado. Ai, fiquei puto, caralho. Cara, aí eu liguei pro Porto, né, não sei o quê. Aí, no dia seguinte eu pensei, não era pra ser.
vou focar nas minhas vendas. Nunca ganhei nada, vou focar nas minhas vendas, né? Para fazer esse dinheiro. Eu não vou viajar esse ano. E assim, eu não tinha viajado no ano de 2009. Uhum. Focado 100% em atender cliente. Eu estava muito empolgado. Né? Eu não viajei para o carnaval, não viajei nada. Só estava focado. Aí, assim, era para ser do Nicolas. Essa venda era para ser do Nicolas. Essa mala de dinheiro era para ser do Nicolas. Tudo bem. Eu relaxei, soltei, abençoei ele. Passada uma semana, eu estava no stand, né? O Porto tá te chamando. Eu fui para a mesa do Porto, né? Mesa do diretor. Aí ele falou, olha, Lucas, eu ia dar mala de dinheiro para vocês dois. Vocês dois trabalharam muito bem. Mas eu dei uma semana para o Nicolas trazer a venda assinada, o contrato assinado. Ele não trouxe, a venda caiu. E você é o primeiro lugar, você é campeão de vendas. Uau. Você vai ganhar mais de dinheiro. Impressionante. Nossa! Nossa, eu já tinha aceitado. Tinha abençoado o corretor. E veio para mim. Mas aí o presente, né? Mas Lucas, a gente vai adiantar um pouco mais. Desde 2008, né? Então, você já pegou... Em 2008 teve uma crise... 2009, né? É novo. Em 2008 teve uma crise internacional. 2010 eleições. 2013 o protesto. 2014 eleições. 2016 impeachment. 2019 para 20 pandemia. E agora, então assim, como... Até uma mensagem para o corretor... que você passou pela prova do tempo. Isso. O que você pode falar de experiência? Qual foi o momento mais difícil nesse período? E o que você pode falar para o corretor? Como ele pode perseverar e se manter em meio à adversidade? Quando todo mundo está falando de crise, não acredita. Crise é oportunidade. Eu programei minha mente para enxergar a crise como oportunidade. As maiores oportunidades tem na crise. Os móveis estão mais baratos. E assim, eu nunca acreditei na crise. Muito corretor tinha saído do mercado, né? Estavam poucos corretores trabalhando mesmo, né? Uma corretora, né, falou para mim: tá em crise, para não gastar muito, eu estou trabalhando de casa. Assim, eu percebi que ela estava criando a crise. A gente cria a crise. Se você vive crise, fala de crise, você cria a crise na sua vida. Crise é oportunidade. Aí eu comecei a focar nisso. Vendi os remanescentes, né, a crise dos estoques. Tinha muito estoque. Os corretores falavam que não vendiam os estoques das construtoras, que tinham muito estoque. Não, ninguém vendia, ninguém tem dinheiro. Aí eu comecei a vender desde o Noroeste, eu fiz parceria com a área Hilt, né? Eu zerei o estoque, assim, vendi 4 Hope, o Hope é de 4 quartos, sim. Vendi a cobertura duplex, cobertura triplex, duplex e o linear, né, que tinha. E vendi muito coleção diamantes, né? Eu acreditava no produto. E assim, a coleção diamantes, para os corretores que sabem, coleção diamantes não tem janela na cozinha. É cozinha aberta, né? Você conhece a coleção diamantes? Ainda não, infelizmente não. E assim, era uma planta diferente no mercado. Uma planta fora do tradicional. Eu vendi muito essa planta. Todo mundo reclamando e você... Todo mundo reclamando que não tinha cozinha na janela. Se a pessoa falasse, não tem janela na cozinha, a venda caía. Eu tirava o foco da janela da cozinha e mostrava os benefícios. Uma sala grande, o apartamento de canto. O apartamento de canto é maravilhoso. A planta ótima. Né? Uma planta quadrada, dá para reformar. Eu vendi muito em coleção de diamantes. Isso é muito importante, Lucas, porque individualmente você pode viver a sua crise individual. Isso. Seja na área profissional, seja no seu casamento, no seu namoro, enfim. Só que quando há uma crise coletiva, isso, e as coisas pioram. Então, de repente, você foi no salão e alguém falou da crise. Você vai na padaria e alguém falou da crise. Todo mundo falando, você vai no seu churrasco do seu irmão, é crise. Então, acaba que você vai internalizando a crise. Então, às vezes, você estava até bem. Só que pela questão coletiva,
Você internalizou essa crise, você entrou na crise. Lá na MyBroker a gente fala muito isso sobre crise. A gente analisou a crise e a gente viu que a crise era muito feia. Então a gente decidiu não fazer parte dela. Isso. Não vou fazer parte da crise. Tô fora. E assim, eu falava que para onde o efeito manada tá indo, é o lado errado. Para onde todo mundo tá indo, fazendo campanha, né? Assim, na época do impeachment, todo mundo tava levantando bandeira contra Dilma, no impeachment. Ninguém tava focando em vendas, né? Tava todo mundo desesperado para tirar Dilma do governo. Assim, eu não entro na manada. Quando tá todo mundo indo para um lugar só, eu vou pro lado contrário. É o lado certo. O lado certo é o lado contrário. E assim, minha tia, né? As minhas tias estavam falando do impeachment, que Bolsonaro precisava ganhar. Eu falei, tia, não se envolve com isso. Não fica focada. Exclui todos os perfis. Você não pode focar nisso. Você não quer vender? Você não precisa vender? Então, para de focar no impeachment e foca nas vendas. É a venda que vai dar dinheiro. Isso é muito marcante. E você falando me fez relembrar. Porque ainda mais para nós vendedores, né? Isso não tira... Isso não significa que você deve ser um alienado. Isso. Mas você vendedor, você corretor de imóveis, você pode ter sua posição, você pode ir em busca dos seus ideais, de uma melhoria na política, isso com certeza. Mas o problema é que as pessoas estavam perdendo 80% do seu tempo para falar de política. Eu lembro perfeitamente. Então era impeachment, era lava-jato, era um monte de coisa. E as pessoas, beleza. E trabalhar, irmão? Vai trabalhar, não? Eu fui pra rua. Provavelmente também você fez o seu protesto. Mas depois, beleza. É uma parcela pequena ali de protesto. Depois, irmão, bora vender. Porque o que faz realmente você sair da situação que você tá, o que faz você sair da crise que você se colocou, é venda, irmão. É dinheiro no bolso, né, Lucas? Dinheiro no bolso. E assim, eu pensava, né? Onde estão as oportunidades que eu não estou vendo? Onde estão as oportunidades que eu não estou vendo? Eu fazia essa pergunta para o cérebro responder, para o subconsciente responder. Quem tem dinheiro? Médicos têm dinheiro, não tem tempo, né? Não tem tempo para ver imóveis decidem rápido. Eu vou focar nos médicos. Eu falei com meu tio, né? Para fazer um evento com cardiologistas. Né, o único stand de imobiliária que tinha era o meu, né, eu estava focado no Sonata, aquele 4 quartos do Oeste, na época era o 4 quartos mais caro de Brasília. Aí eu foquei, né, cadastrei mais de 100 médicos, e saí ligando para todo mundo, né. Um médico entrou em contato comigo, falou que indicar a mãe. A mãe foi comigo no stand, mostrei tudo, ela foi apaixonada pelo stand. Ela precisava vender um apartamento em Maceió, né, para comprar em Brasília. Aí, quando ela vendeu no imóvel dela, né, 2 meses depois, um mês depois, aí eu atendi, né, assim, estava no auge da crise, né, assim, estava no auge do impeachment da Dilma. Aí, ela me encontrou, assim, a gente negociou, né, ele comprou 2 milhões à vista. Na época, 2 milhões era muito dinheiro, 2014, 2015, Sim. né? Ele falou, eu tô comprando por causa da crise. E, assim, não estou deixando de comprar por causa da crise. Como os setores ouviam, estou comprando por causa da crise, que está barato. Eu sei que está barato. Eu sei que quando sair da crise, e um dia vai sair da crise, vai subir o preço. E o preço dobrou de preço. Assim, mais que dobrou. Em 10 anos dobrou de preço. Isso. Ele comprou a 10 mil reais o metro quadrado. Assim, hoje vale 20 mil, no mínimo 20 mil, 22 mil metro quadrado, no Sonata. Ele comprou um apartamento de canto, terceiro andar, muito bom. Isso, né? Então, a gente fala como aproveitar a oportunidade. O investidor que diz que é investidor amador, ele espera a crise passar para poder investir. Só que aí ele perdeu toda a onda de valorização, ele perdeu. E aí o profissional... É justamente por causa da crise que eu vou comprar imóvel. Eu não vou esperar passar. As pessoas estão em crise. E onde há crise, há oportunidades. Isso, muita oportunidade. E assim que eu ia falar...
Lucas, eu tenho pergunta para fazer, Ah, tá. porque como profissional você passou pela prova do tempo, passou por vários cenários políticos, financeiros, enfim, por tudo. Só que em fevereiro de 2022, você de repente passou pela maior aprovação pessoal da sua vida. Isso. E em relação ao seu AVC, fique confortável por falar. Eu acho que essa história, que muitos já sabem, mas documentar isso aqui eu acho importante, porque foi um momento, acho que foi um ponto de mudança na sua vida. Se você puder compartilhar com as pessoas, Isso. como foi esse momento e depois como você conseguiu superar. Assim, eu tava no auge, né? E assim, tava no auge da minha carreira. Acabado de comprar uma Porsche Cayenne nova, linda, com couro, assim, tudo em couro, couro marrom, trufa. Nossa, linda. Eu tinha vendido muito nessa época, né? Sim, eu fazia mentorias para corretor de imóveis. As mentorias me ajudavam como corretor, né, para eu subir de nível. Eu vendia imóveis mais caros, né? E tinha vendido um lote 1 milhão mais caro nessa época, naquele 8 do Lago Sul, um lote raro, raríssimo. O proprietário estava pedindo 1 milhão a mais, estava vendendo por 5 milhões e 600 mil, né? Na época vendia por 4.600. Aí eu vendi 15 dias esse lote. É assim, o comprador, né? Olhou, me ligou, né? Pedi uma reunião. Ele queria porque queria comprar esse lote. Não tinha outro, né? Esse lote é muito raro no Lago Sul. Aí ele comprou, ele disse, eu estou pagando caro, mas eu quero esse lote. Aí negociou tudo. Aí depois, ele colocou depois que eu tive AVC, 2 vezes depois, ele me ligou, Lucas, não quero construir, quero comprar uma casa já pronta, quero colocar o lote em forma de negociação. Ele comprou uma casa, estava anunciada por 20 milhões naquele 12, do Lago Sul. Ele fechou por 17 milhões essa casa. Fiz parceria com a TRK, né? Aí ele comprou. E esse lote ficou à venda, chuta quanto tempo? Não faça a minha ideia. Quase 2 anos. Uau. Sem eu colocar a minha energia, né? Que eu tive fiz sem energia para colocar, né? Eu tinha feito outdoor, um grande outdoor escandaloso no lote, né? Uhum. Eu tinha feito tráfego pago, feito muita coisa para o cliente chegar até mim, mas deu mais rápido do que eu imaginei, né? O cliente veio muito rápido. Essa venda foi muito rápida. E assim, a minha vibração estava altíssima. E assim, o dinheiro vinha para mim inesperado, né? Um primo meu, né? Queria comprar minha parte na empresa do meu irmão, né? E assim, eu sou sócio da empresa do meu irmão, da V Saúde. Ele era corretor também, saiu da empresa e montou um aplicativo. Ele era, Lucas, eu vou te pagar a sua parte, uma pequena parte, né, da sociedade. E assim, estava em alta vibração. Viajei 2 vezes para nesse final do ano, né? Viajei 2 vezes para Trancoso, viajei para Fazano, no Réveillon. E assim, estava gastando muito dinheiro, estava com dinheiro. Eu vendi uma casa no Lago Norte. E assim, foi muito bom para mim, no final desse ano, né? Eu tinha acabado de tomar a segunda dose da vacina, no final de novembro. Aí, em dezembro, né, eu tive miocardite. Eu estava na minha casa, no apartamento no Brisa do Lago, eu senti uma dor no coração. Ué, não é possível que eu estou infartando. Aí senti dor no braço esquerdo, assim, me acalmei, bebi água, e não parava a dor, estava aumentando. Aí eu fui dirigindo para o hospital. Aí, fiquei 3 dias na UTI, assim, eu sou influenciador, né? Postava tudo no Instagram. Não postei nada desse dia, né? Quis guardar segredo, né? Que doença a gente não compartilha, como eu falei, Sim. né?
Para as pessoas não botarem energia mais ainda. Aí, em fevereiro de 2022, né, eu estava malhando. Aí, assim, meu personal treina, né? Aí eu fiz um exercício. Aí o trombo saiu do meu coração e foi pro cérebro. Aí eu parei de falar na hora. Eu sentei. Meu personal falava comigo e eu não conseguia responder ele. Assim, juntou um monte de gente ao meu redor. Me colocaram de barriga para cima, né? Eu vomitei. Verde, né? Porque eu tinha tomado pré-treino, eu tinha tomado aquele suplemento verde. Eu tinha tomado suplemento verde. Qual é o nome? Clorela. É um pré-treino, né? Eu sei. Não. Eu tinha tomado, assim, misturado o pré-treino com um suplemento verde. Clorela. Qual o similar a clorela verde? Uma alga. Vou ficar devendo essa. Assim, vomitei tudo verde. Nossa, eles acharam que... Né? Aí, chutou um monte de gente ao meu redor. Né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E assim, não era comum a pessoa ter AVC na academia. Depois da vacina, todo mundo, assim... Tem muitas pessoas que tiveram AVC na academia. Aí, ligaram para a ambulância não chegou. Ligaram para o meu pai foi correndo me buscar. Eu vou correndo para o Hospital Brasília. Fui atendido por uma especialista em AVC. Eu vomitei no carro também. Aí, assim, me apagaram, né? Eu estava acordado, eu estava muito agitado. Me apagaram, né? Fui em coma 2 dias. Surgiu uma operação, fizeram um catéter em mim para tirar o trombo do cérebro. E quando você acordou, você lembra a primeira coisa que você viu? Nossa, quando acordei, eu achava que eu ia voltar rápido. Eu achava que, assim, eu perdi totalmente a fala, não falava. Eu pensava, não, rapidinho eu vou voltar a falar, vou voltar a postar no Instagram, vou voltar à minha vida digital. Vou voltar a postar todo dia. Vida normal. Vida normal, eu achava, né? Nossa! Tô sem engano. E assim, eu era muito acelerado. Se eu precisasse esperar uma semana, para mim era muito. Para mim era tudo para ontem. Eu tinha pressa. Fui obrigado a esperar muito tempo. Mais de 4 anos, né? Assim, eu fiz fonoaudióloga. Assim, eu ficava com raiva das fonoaudiólogas. Quem tem AVC fica com um pavio curto mesmo. Eu ficava com raiva das fonoaudiólogas, tentando escrever alfabeto, falar o alfabeto todo, começar do zero. Sim, impressionante. Eu não conseguia ler nem escrever, coisa que eu gostava muito. Eu lia e assim não conseguia ler. Eu botava o livro na frente, né? Ficava tudo embaralhado. Quando comecei a ver direito, não entendia nada. Né? Eu sentia minha mente vazia. Eu lia, não entendia nada. Não me lembrava de nada. E assim, o inimigo me tirou o dom da fala, o dom da escrita, que eu era muito bom. Eu era um influenciador digital. A gente fala que muitas vezes, né, e você foi um escolhido por Deus para passar a sua mensagem, mas muitas vezes Deus escolhe, mas Deus não priva os escolhidos de passarem pela aprovação. Isso. E você passou pela aprovação. Qual foi o momento que de repente você percebeu, uau, beleza, não é legal, tô passando, mas também brilhou aquela gratidão por estar vivo. Cara, podia ter morrido. Quando foi esse momento? Nossa. E por que você acha que você passou por isso? Se você acha que tem um propósito atrás disso? Nossa. Sempre que eu reclamar, eu tenho que ser grato pela vida, por estar vivo
E assim, muitas vezes eu queria não ter sobrevivido. Muitas vezes eu falei, né? Mas eu, rapidinho, eu me lembrava da gratidão, agradecia. No início, eu preferia ter morrido, né? Do que ficar assim, sem falar. Né? Perdi a visão do olho esquerdo, totalmente. Assim, perdi parte da memória, na época, né? A memória já está voltando. Quando eu leio os livros, eu vou fazer lives agora de leitura de livros, né, em voz alta, para melhorar minha fala, melhorar meu vocabulário. Mas quando eu tinha esse impulso, eu me lembrava de ter gratidão pela vida, por estar aqui, né, por estar aqui hoje, falando com vocês. É muita gratidão, né? É assim, eu tinha muitos traumas para resolver, né? O AVC acelerou a resolução dos traumas que eu tinha. Eu faço várias terapias alternativas, eu acredito na energia, né? Eu tinha pressa de melhorar, de ficar bem logo. Por isso eu fiz várias terapias, assim, fiz incansáveis terapias, gastei muito dinheiro com terapias caras, né? Porque eu queria voltar, eu tinha pressa de voltar, né? Tinha pressa de melhorar, falar de novo. Eu perdi totalmente a fala. Eu estou falando aqui para vocês, normalmente. É um milagre. É um milagre. Assim, quando eu gravei, minha mãe, né, gravou um áudio, eu cantando no início, né? Minha mãe mandou para Letícia, né, que foi a minha salvadora, minha neurocirurgiã. Ela chorou. Ela chorou no telefone. Com vídeo, com áudio que eu mandei. Que minha mãe mandou, né? Que eu não estava falando. Assim, ninguém sabia o que ia acontecer. Se eu voltar a falar, se eu voltar a pensar, né? As sequelas vêm depois. Eu estou muito bem agora. E assim, A gente fala que muitas pessoas, de repente, que não passaram por isso, né? Que a gente fala, pô, às vezes tô sem grana, mas com uma venda muda tudo. Mas quando você é impossibilitado de exercer a sua profissão, que você fica acamado, você fica em coma, você não consegue, você depende de outras pessoas para poder te ajudar, aí que você vê realmente aí o tamanho da sua fé. isso. A gente tem que ser muito grato pela vida. Se assim, eu poderia não estar aqui falando com você. Eu poderia ter morrido. Que o meu AVC foi muito, muito grave, né? Não era para eu estar aqui falando com vocês. A minha vida foi um milagre. Eu estar falando aqui, tá aparecendo, eu voltei a fazer lives, como eu fazia antes. Eu era professor, fazia muitas lives, vendia curso online. E estou voltando a fazer tudo o que eu fazia antes, né? E assim, eu fico com baixa autoestima, eu perdi o foco do mercado imobiliário, viajei muito, gastei dinheiro viajando, e assim, eu precisei vender minha Porsche. Eu estava batendo muito na Porsche. Porque a perda da visão perde a noção de Sim. 3D, né? Ou, assim, A noção espacial você perde. espacial. E assim, para mim era tudo chapado. Não tinha espaço. Eu, assim, tava batendo muito na Porsche, dando muito totó. E assim, no Brisas eu rasguei um pneu na época, era R$5.000 da Porsche. E assim, eu era exímio motorista, eu sempre dirigi muito bem, dirigia correndo e dirigia muito bem. Eu sempre gostei de andar no esporte, né? Apertar no acelerador e cortar todo mundo. Eu sempre gostei disso. Aí, imagina o pessoal vendo, pô, quem que é esse... Não conhecia a história, quem é esse maluco? Ele deve estar bêbado Isso. indo. Eu faço até hoje. Eu faço até hoje na minha Mercedes. Eu não tenho paciência para esperar. Eu vou cortando todo mundo. Não tenho paciência. E assim... Aí eu pensei em vender a minha Porsche.
E assim, minha Porsche era no troféu de bem-sucedido, né? Era a materialização Isso. do topo do seu topo, sucesso. do sucesso. Aí eu vendi minha Porsche, comprei um carro menor, né? Minha Mercedes. Recomprei, né? A minha Mercedes. Coupé. Mas mas a minha Mercedes eu bato muito, dou muito totó, né? Bato muito à toa. Mas. Ainda? Ainda. Olha, se você vê uma Mercedes, que cor que é essa Mercedes? Que cor que é a Mercedes? Azul. A cor? Azul, Se você vê uma Mercedes azul pela rua, Coupé. Coupé, você pode ser o Lucas Abidala. Assim, dou muito totó à toa. Assim, nunca bati o carro, né? Assim. Caramba. Aí. E como é que foi para você retornar para o mercado imobiliário? Isso. Depois, você falou que hoje você está ativo de novo. Eu já vi algumas lives suas falando, muito, muito legal. E se você quiser saber um pouco mais, pode jogar lá Lucas Abidala, vai aparecer em primeiro lugar o Lucas. Isso. Como é que foi essa retomada no mercado imobiliário pós esse trauma? Assim, eu já estava tentando voltar há muito tempo, né? Eu sempre quis voltar para o mercado imobiliário. Eu sempre quis voltar com tudo. Eu falei várias vezes que eu ia voltar com tudo e não voltava. Né? A minha terapeuta, né? Falou para eu focar em Jesus, que eu tinha fé em Jesus, eu acredito em Cristo, mas ela falou para eu focar em Jesus. Aí eu comecei a ouvir aquela música, né? Filho meu, chegou... Não, eu ouço, filho meu, chegou a sua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Comecei a ouvir essa música, eu ouço, filho meu, voltou a sua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Comecei a ver repetidas vezes, malhando, né, fazendo escada, fazendo aeróbico. Quando a gente faz aeróbico ouvindo músicas, acelera a reprogramação mental. Uhum. Eu comecei a acreditar que era Jesus, Deus, falando comigo. Filho meu, acorda! Chegou a sua hora de brilhar, voltou a sua hora de brilhar. Voltou a sua hora de brilhar. Eu acreditei nisso. A minha força é Jesus agora. Eu foco tudo em Jesus, né? Foco tudo em Jesus. Antes eu estava com baixa autoestima, tinha momentos depressivos, né? Agora eu ponho todo o foco em Jesus. Jesus é o poder, né? Jesus é um poder mais forte que tem. Eu foco em Jesus. Jesus é minha força. Com certeza, essa fase sua te fez aproximar, né, de Deus, enfim, e acreditar mais ainda. E o que infelizmente, nós já estamos chegando nessa parte final aqui do nosso bate-papo, muito proveitoso. Mas o que você pode falar dos próximos passos? Próximos passos do mercado imobiliário geral e os próximos passos do Lucas Abidala dentro do mercado imobiliário e entre outros segmentos. Isso. Não, já voltei a vender, né? Já voltei a fazer vídeos falando. E assim, eu pretendo fazer mais vídeos, né? Para focar no mercado imobiliário, né? Fazer mais vídeos de imóveis. Eu vou arquivar todas as minhas lives e vou colocar no YouTube, né? Vou pegar essa live para por cliente olhar que eu sou corretor, que vende imóveis. Vou colocar numa pasta do YouTube as lives, tudo certinho. Né, que no YouTube dá para separar, né? Aí vou fazer lives lendo livro, live no YouTube, no TikTok, lendo livro, né, dando a minha opinião. O primeiro livro que eu vou ler é O Espécie e Seu Gigante Interior, Tony Robbins, um livro muito bom. Um livro que, assim, fiquei encantado com ele. O Tony Robbins é muito bom. Aí vou ler esse livro de desenvolvimento pessoal. Eu vou focar no desenvolvimento pessoal para inspirar as pessoas, né? Os livros que eu leio, os livros bons que eu leio. Na live, né? No Instagram. Eu li o livro... Já tem esse livro do Tony Robbins? Já comprou o livro? Já comprei, já tenho Já um livro. comprou? Isso, já tenho, assim, já comprei há muito tempo. Só falta ler. Isso, só falta ler. Eu estava enrolando para ler esse livro, né? Eu li o início, achei maravilhoso, achei muito bom, né? E eu li o livro
Mais Perto do Diabo. O livro é muito bom. Fala sobre a Matrix. Ele não fala da Matrix, mas fala, né? Que a Matrix existe, os políticos fazem parte da Matrix, né? A esquerda e a direita é um cérebro do mesmo braço. A elite controla tudo, né? A elite do mundo, que não parece. Mas isso é muito profundo, né? Não sei se as pessoas vão entender. E se você assistir Matrix, você vai entender um pouco. Isso. Mas quem tá falando que ano que vem, ano eleitoral, a gente faz. Porque às vezes você acha que você é tão independente que está fazendo, mas na verdade você está fazendo parte de um sistema. Então, por isso que é necessário, né, um despertar de consciência, um despertar coletivo para você ver, né? Porque, infelizmente, podemos falar que nós fazemos parte de uma população que ainda consegue tentar enxergar fora. Mas a maioria das pessoas, que às vezes por conta da sua condição, o cara acorda 4 da manhã, pega 3 ônibus, chega no trabalho, depois pega para voltar 2 horas de ônibus, volta, chega em casa. Irmão, às vezes o cara nem tem tempo de pensar. Porque ele tem que cuidar da sua família, ele tem que descansar, ele tem... E isso é... Pra gente que já alcançou ali alguma coisa na vida, a gente quer, cara, se pra gente tá difícil, imagina pras pessoas. Então, esse trabalho que você tem feito também no Instagram, que eu vejo, que é um despertar, um olhar. Cara, olha por esse lado aqui, a vida não é só isso, irmão. Não é somente trabalhar que nem um maluco, pagar a conta. É muito mais. Você faz parte de um sistema que às vezes é difícil sair. Mas só se você saber que existe uma coisa além, já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro passo. Se você saber que tem, você começa a questionar o sistema político, o sistema financeiro, a indústria alimentícia, né? A indústria farmacêutica, né? O próprio algoritmo das redes sociais, que se você não produz, você é o produto. E você fica viciado ali, rolando tela e vendo a vida passar, passa ali horas por dia consumindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Isso. Vendo Reels. Nossa, eu sou viciado em Reels, né? Viciado em Reels, Shorts. Eu vejo, fico vejando. Mas são conteúdos que eu aprecio, né? Eu já ensinei meu algoritmo para autodesenvolvimento, né? Eu só vejo autodesenvolvimento, coisa de malhação também. Lucas, eu queria te agradecer. Foi um papo muito bacana. Quando eu topei o projeto aqui, o seu nome foi o primeiro que me veio à mente. E é que se encerra aqui essa temporada. Eu queria que você encerrasse olhando para aquela câmera. De repente tem alguém desanimado na profissão ou na vida. Enfim, tem corretores, tem pessoas de outras profissões olhando. Tá acabando um ano, enfim, ou começando um ano, não sei quando você vai ver esse material. E manda nessa câmera aqui uma mensagem de esperança para as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Você vai alcançar os seus sonhos, com certeza. Se você não desistir. Quem desiste não cansa. Se você persistir, errar derrotas temporárias. Você vai lembrar disso, derrotas temporárias. E você vai vencer. Tem derrotas temporárias para amadurecimento, para o universo de testar, para você alcançar o que você deseja. O universo vai te dar o que você quer. Só você focar e assim tirar as distrações, não ver política, assim, não se preocupar tanto com política, desviar das distrações e focar no trabalho. Que você vai vender, você vai ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Sempre dá tudo certo. É o que eu falava. Quando eu ia esmorecer, em 2008, quando eu comprei um imóvel sem dinheiro, né? Quando eu ia esmorecer, que eu tinha comprado um imóvel sem dinheiro, e tinha conta, estava chegando a parcela para pagar, meus cheques universitários do Banco Real, que eu dei na época, eu precisava vender. Não podia contar com meu pai. E quando eu ia esmorecer, quando eu ia reclamar, né, baixando os ombros, olhando para baixo, que essa a posição de reclamação, na hora eu lembrava da posição de poder, tudo vai dar certo na minha vida,
Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Repetia isso, era o meu mantra. Tudo vai dar certo e sempre dava. Sempre vinha um cliente do nada e comprava. Tudo vai dar certo para você. Acredita, não desista. Lucas, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Imobiliário e nos vemos na próxima temporada.